Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilhará. E eu te encherei, e eu te encherei. Vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh, glória! Que nessa noite, meus irmãos, eu e você deixe Deus usar a minha você. Porque enquanto Ele usa a minha você, meus irmãos, Ele cuida de tudo que faz você chorar, meus irmãos. E onde Deus mandar eu e você, meus irmãos, que você vá. Porque Deus, Ele deu a mim e a você espírito de ousadia. Não foi espírito de temor não, meus irmãos. Porque o que Deus mandou eu e você falar, meus irmãos, que você fale. Que você não se acovarde não, meus irmãos. Porque quando Deus manda eu e você falar, Deus, Ele se responsabiliza, meus irmãos. Porque muitas das vezes Deus mostra as coisas para mim, para você, e quer que você fale, meus irmãos. Mas aí você tem medo, aí você se acovarda. Mas os covardes que voltam, meus irmãos. Que aí você venha fazer o que Deus manda. Que você entregue o que Deus manda, meus irmãos. Porque você tem que fazer a vontade de Deus. Quem quiser acreditar, que acredite, meus irmãos. Quem quiser dar credibilidade a mim, é você que dê. O que importa é que Deus quer usar a mim, a você. O que importa é que Deus acredite em mim, você. Porque quando Deus manda, meus irmãos, você fala algo, Ele se responsabiliza. Mas tem pessoas que só querem ouvir o que convém para elas. Pessoas que só querem ouvir o que convém para elas. Quando Deus, né, quer corrigir, nem todo mundo quer correção não, meus irmãos. Mas que você entregue, meus irmãos. Se Deus quer usar a mim e você para falar algo para alguém, que você vá. Porque os covardes que voltam, meus irmãos. Porque Deus, Ele deu a mim e a você espírito de ousadia. Não foi espírito de temor não, meus irmãos. E nessa noite Ele conta com os corajosos. Porque os covardes que voltam, meus irmãos. Porque quando Deus manda você falar algo, meus irmãos, a gente tem que falar o que Deus manda. Porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza, meus irmãos. Porque os covardes que voltam, meus irmãos. E a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? E desde já quero desejar uma boa noite para todos os meus irmãos. A paz do Senhor. Aqui que está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Ezequiel, capítulo 24 e o versículo 13. Amém, meus irmãos? Ezequiel, capítulo 24 e o versículo 13. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: na imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei e não permaneceste pura. Nunca mais será purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus quer falar comigo, com você nessa noite, meus irmãos, é que quando Deus tira você do lamaçal do pecado, meus irmãos, que Deus dá um banho, que Deus tira todo o carrapicho de mim, de você, meus irmãos, que Deus tira toda a sujeira, né? Que Deus purifica a minha você, da veste nova. É para mim você, meus irmãos, fazer a vontade dele. É para mim você, meus irmãos, permanecer puro. E não continuar no pecado, no lamaçal, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que Deus deu banho, Deus deu honra, né? Deus tirou todos os carrapichos, mas continua no pecado, no lamaçal, meus irmãos. Continua fazendo coisas que não agradam a Deus, achando que engana a Deus, meus irmãos. Mas a Deus ninguém engana não, meus irmãos. Você pode enganar o homem e a mulher. Você pode fazer as coisas escondidas do homem e da mulher. Mas de Deus ninguém esconde nada não, meus irmãos. Porque os olhos de Deus são como duas chamas de fogo, meus irmãos. E quem for limpo, se limpe mais, meus irmãos. Quem for sujo, se suje mais. Porque Deus está voltando, meus irmãos. Não é tempo de mim de você brincar, não. É tempo de mim de você se converter, meus irmãos, verdadeiramente.
Porque quem tiver no pecado, meus irmãos, que sai do pecado. Quem tiver na prostituição, quem tiver no adultério, que sai do pecado, meus irmãos. Que se converta verdadeiramente. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Para subir você tem que estar limpo, meus irmãos. Temos que estar com a veste limpa. Porque tem muito, meus irmãos, que está pregando, que está louvando, que diz que é pastor, que é pastora, né? Que está dentro da casa do Senhor, meus irmãos, mas está no pecado, no lamaçal, achando que engana a Deus, meus irmãos. Mas a Deus ninguém engana não, meus irmãos. Porque quando Deus tira você da sujeira do lamaçal, meus irmãos, você tem que fazer a vontade dele, tem que sair do pecado. Mas tem muito, meus irmãos, que está no pecado, no lamaçal, e que, né, acha que engana a Deus, meus irmãos. Mas a Deus ninguém engana não, meus irmãos. Porque os olhos de Deus são como duas chamas de fogo, meus irmãos. E de Deus ninguém esconde nada, meus irmãos. E não tem nada que esteja encoberto e não seja descoberto, meus irmãos. Porque tem pessoas que fazem as coisas erradas, estão no pecado, no lamaçal, e acham que um dia a sujeira não vem para fora, meus irmãos. Mas a sujeira um dia, né, meus irmãos, sai debaixo do tapete. Porque a capa, meus irmãos, um dia cai. Quando a capa não cai, Deus arranca, meus irmãos. Porque tem muitos que estão usando capa, usando máscara. Mas um dia, meus irmãos, a capa cai. E quando ela não cai, Deus arranca, meus irmãos. Porque você somos, ou você não somos, meus irmãos. Ou você serve, ou você não serve. Porque a Deus ninguém engana não, meus irmãos. E quem for limpo, se limpe mais. Quem for sujo, suje mais, meus irmãos. Porque Deus está voltando. E não é hora de você brincar não, meus irmãos. Porque para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Para subir você tem que estar com as vestes limpas, meus irmãos. E quem for sujo, que se suje mais, meus irmãos. Quem for limpo, se limpe mais. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Porque você vem sair da sujeira do pecado, da prostituição, do lamaçal, meus irmãos. Porque tem muitos que acham que engana a Deus, meus irmãos. Mas Deus ninguém engana não. Acho que faz escondido. Mas Deus vê tudo, meus irmãos. Porque você vem se limpar enquanto é tempo, meus irmãos. Porque Deus está voltando. E Deus quando voltar é como ladrão. Ele não vai avisar o dia nem a hora. Vai pegar você de surpresa. E que você venha se limpar enquanto é tempo. Amém, meus irmãos? E fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma boa noite.